Seguiu este episódio, do qual nós lemos nesta noite, todos os irmãos sabem que naqueles dias Jerusalém tornou-se um palco de uma grande batalha, onde tornou-se público e foi ao conhecimento de toda Jerusalém e os seus arredores, até mesmo porque os acontecimentos ali envolveu tanto o lado religioso de Jerusalém, os sumos sacerdotes, os escribas, como também envolveu o governador Pilatos, a corte lá, que era realmente representante político e que estava sob o comando de Roma, representava Roma. Então, esse ato foi terrível e ele, como disse, foi notório em toda Jerusalém e os seus arredores. Envolveu os discípulos de Jesus, que foram realmente alvo da perseguição juntamente com Cristo Jesus. E sorte que os irmãos sabem que aqueles dias foi terrível, desde que Jesus foi preso lá no Getsêmani, que os discípulos ficaram dispersos, Jerusalém se alvoroçou e o povo estava dividido em multidão e todos tinham que falar sobre o assunto, uns a favor, outros contra, de sorte que, como sabemos, terminou com a crucificação de Jesus, a sua morte e também o seu sepultamento. E agora, Jesus sepultado, os discípulos escondidos, os fariseus e saduceus estavam de botim, querendo saber realmente a repercussão, o que estava acontecendo. Pilatos não estava nem aí para o assunto, porque ele queria mesmo que pegasse fogo lá no meio dos judeus, contudo que não mexesse com ele e que não levasse problema para ele ou para Roma a respeito da pessoa dele. Então foi um grande e terrível momento para o discípulo de Jesus naqueles dias. Passaram-se o primeiro, o segundo e já no terceiro dia, a palavra de Deus nos conta, como os irmãos sabem, que houve uma notícia que Jesus não estava no túmulo. Mas quem noticiou isto? O texto diz que foram as mulheres, principalmente Maria, que estava realmente bem mais próximo do túmulo, quando viu aquela visão de anjo e a mensagem que Jesus não estava mais no túmulo. Depois, uma experiência pessoal que ela teve, pois ela viu Jesus e confundiu com o jardineiro, mas quando Jesus falou com ela, ela reconheceu que era Jesus. E Jesus disse para ela: vai e diga para os meus discípulos que eu subo para o meu Deus e o vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. E deixou também uma mensagem que ele se encontraria com eles na Galileia. De sorte que essa história, essa notícia, ela chegou no meio dos discípulos. A Bíblia diz que Pedro e João correram até o sepulcro, confirmaram que Jesus não estava lá, que o seu corpo não estava no túmulo, porém eles não viram nada, voltaram e ficaram atônitos. E como os irmãos sabem que para aquela época não era muito apropriado se publicar notícias trazidas por mulheres, dado o costume da época e a rejeição que havia naquele tempo. E isso causou um problema de mente, que todos ficaram confusos e os discípulos estavam com medo e agora estavam confusos, sem saber onde se firmariam. E foi aí que
esses dois discípulos, eles tomaram a decisão de sair de Jerusalém. E eles foram para uma aldeia chamada Emaús. Irmãos queridos, esse texto de Lucas, que nós lemos no capítulo 24, ele vai até o versículo 35, nos oferece uma das narrativas mais ricas do Evangelho, quanto à experiência de fé em meio à frustração, à dúvida e à revelação de Cristo após a ressurreição. É uma narrativa mais rica que nós temos no Evangelho a esse respeito. Observemos que, em primeiro lugar, nós temos que analisar como os discípulos iam. Irmãos, eles caminhavam com o coração pesado. Eles estavam em dúvida. Eles estavam confusos. Os dois discípulos, como disse, deixaram Jerusalém rumo a Emaús. Eles caminhavam tristes, confusos e decepcionados pelas suas expectativas messiânicas, pois essa expectativa messiânica havia sido frustrada pela cruz. Eles não entenderam essa história de cruz. Como é que um homem veio para libertar Israel e nós acompanhamos com tanto prazer, com amor, e depois de tanto tempo acontece isso, é levado à cruz, que era realmente um escândalo para muitos, e eles não estavam entendendo isso. Então, como disse, eles caminhavam tristes, confusos e decepcionados, pois suas expectativas messiânicas haviam sido frustradas pela cruz. Agora, eu queria lembrar ou dizer para os irmãos, eu tenho um objetivo com essa palavra desta noite, e esse objetivo é mostrar como o encontro com Cristo ressuscitado transforma a fé, o coração e a direção da vida do discípulo. Nós mudamos de rumo, já de início eu posso dizer isso. Nós mudamos de rumo desde o dia que nós nos encontramos com o Cristo ressuscitado. Ele mudou. Esse encontro que nós tivemos com Cristo ressuscitado mudou, transformou a nossa fé, o nosso coração e a direção de vida que nós tínhamos até então. Os discípulos passaram por uma experiência maravilhosa e nós também somos testemunha disso. Nos versículos 13 até o 24, meus irmãos, podemos observar o que se passava na mente dos discípulos. Era um conflito intenso entre fé, expectativa e frustração. Eles estavam nesse conflito entre a fé, a expectativa deles e a frustração que eles estavam vivendo no momento. E observe que, em segundo lugar, podemos observar que aqui nós deparamos com uma mente dominada pela decepção. Quando a pessoa se decepciona, isso invade a sua mente, ele fica uma pessoa sem uma resposta clara, sem uma saída, e isso lhe causa até mesmo depressão tremenda. Era isso que eles estavam vivendo no momento. Os dois discípulos, eles estavam caminhando, mas a mente deles estava dominada por essa decepção. Eles não podiam acreditar, como disse, um homem que estendeu a mão e enfermos foram curados. Um homem que estendeu a mão, ordenou e morto ressuscitou. E de repente se acaba uma história dessa. Qual é o final disso? Qual é a nossa esperança agora? O que vamos fazer? Até mesmo porque eles se tornaram conhecidos ao público, mesmo não tendo a facilidade de serem todos identificados, mas eles andavam com Jesus abertamente até então, até o momento em que Jesus foi realmente crucificado. Eles estavam, meus irmãos, eles estavam a caminho de Emaús, como disse,
uma distância de cerca de 11 quilômetros. Eles estavam conversando entre si sobre tudo o que havia acontecido. Agora imagine os irmãos, como é que estavam esses dois discípulos, caminhando, conversando, entre eles dois. Havia perguntas, havia respostas de um para o outro, de sorte que eles iam conversando e perguntando, fazendo pergunta um ao outro, como diz o texto. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas havia um problema então, é que o texto diz que os seus olhos foram impedidos de conhecer. Agora surge mais uma situação. O Jesus de que eles tinham dúvida, o Jesus de que eles não sabiam a finalidade dele, agora está no meio deles, caminhando com eles, mas eles são incapazes de reconhecer. É difícil não é uma situação dessa? Muito difícil. Irmão, observe que o texto confirma que primeiro Jesus andou com eles. E eu queria olhar isso aqui com os irmãos, que Jesus não chegou interrogando-os, mas ouvindo. Primeiro Jesus caminha com eles, porque o texto diz que Jesus começou a caminhar com eles. E ouvindo eles conversando, ele entendeu que eles estavam falando a respeito da pessoa dele mesmo. Em seguida, Jesus os interroga: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Agora eu chamo a sua atenção, como meus irmãos, eles receberam essa pergunta. Quer dizer, as coisas vão se complicando muito mais. Porque quando Jesus faz essa pergunta, veja que eles ficaram admirados, porque eles sabiam que Jesus ouviu eles falando a respeito do acontecimento dos últimos dias. E Jesus pergunta: que palavras são essas que vocês vão conversando entre si, enquanto caminham? Como foi que eles receberam essa pergunta? Irmãos, eu só posso dizer que eles receberam essa pergunta com tristeza e silêncio constrangedor. Quem tem uma Bíblia na versão atualizada? Porque o texto que eu li aqui, no versículo 17, como é que diz aí? Quem tem uma Bíblia na versão atualizada? Então lhes perguntou Jesus: que vos preocupa? Porque eles tratando à medida que caminhais, eles pararam entristecidos. Os irmãos ouviram? Sim. O impacto foi tão forte que eles receberam a pergunta de Jesus com tristeza, entendeu? Com silêncio constrangedor. Eles pararam de tristeza. A outra versão diz: porque estás triste. Mas o texto atualizado diz: eles pararam com tristeza. Irmão, igual meu. você só lendo o texto, só lendo o versículo, como quem tem uma história, passou você só lendo dois versículos que ninguém hoje. Mas esse texto, ele nos traz tantas lições importantes, tanto no sentido teológico, doutrinário, que Jesus nos ensina nesse texto, também no sentido pedagógico. Ele é riquíssimo ensino para nós nesta noite, em todos os momentos que nós lemos a palavra de Deus. Então, a versão atualizada diz que eles pararam tristes, entristecidos, olharam para Jesus como quem diz: e agora? A gente debaixo de uma situação dessa, todo mundo comenta essa história aí. Aí, veja bem, olha só, eles não estavam apenas, irmãos, conversando, eles estavam, sabe fazendo o quê? Ruminando frustrações. Já pensou quando a pessoa se frustra e fica parado num lugar junto com o outro e fica ruminando aquilo ali? Mas na casa, que decepção, que tristeza. Eu estava pensando nisso, fulano. Não, eu não estava pensando nisso.
estava esperando uma coisa diferente. Irmão, se nós fosse trazer para o dia de hoje, e a gente colocasse, estamos aqui com fãs de Jesus, 2 fãs apaixonados. Vocês se lembram, foi uma comparação muito distante. Vocês se lembram do dia que o Ailton Senna morreu? Eu me lembro muito bem, porque eu disse até uma coisa sem pensar. Eu estava vindo da escola, eu postei ali no negócio, estava na hora da televisão. Aí eu disse: ei, meu Deus, se o cara desse morresse hoje. Ei, rapaz, estava indo para isso todo. Nós caras começam a comunicar, escondendo lá no céu, você não morreu. Não sei por que eu disse isso. Vocês se lembram disso? As perguntas que ficaram lá, os fãs da Ailton Senna, perguntando: rapaz, a gente estava pensando que ele ia ser vitorioso mais uma vez. A gente estava pensando na postão dele. Olha o que aconteceu, o Brasil todo triste, todo mundo chorando. É uma comparação muito distante. Mas se colocasse, estamos aqui, dessa essa posição de fã de Jesus, você já pensou como é que ele estava? Cleópatra, tu estava esperando isso? De forma nenhuma. Rapaz, ele estava pensando que era mais uma que ele ia ganhar. Quando prenderam ele estava pensando que ele ia reagir, ia sair por cima, e resolver o problema, e estabelecer o reino. Porque, meus irmãos, o problema é que o reino que eles esperavam era o reino messiânico político. Eles não tinham entendido até então que o reino que Jesus veio estabelecer não era o reino político, era o reino espiritual. Entendeu? Então, eles estão nessa situação, estão ruminando essa frustração deles. Ao serem questionados, observe, são obrigados a encarar o próprio desapontamento deles. Eu vou falar para os irmãos entenderem por que Jesus, ele chega como um desconhecido, ele não se dará a conhecer de momento, e nem tampouco ele chega reprovando eles. Ele chega ouvindo, em primeiro lugar. Depois que Jesus ouve, é que ele começa a trazer as suas interrogações que os impactou. Eu disse que eles estavam questionando, não é isso? E eles foram obrigados a encarar o próprio desapontamento deles. O silêncio, irmão, inicial, revela pelo menos 3 coisas. De comer cansaço emocional. Eles estavam cansados emocionalmente. Segundo lugar, cansaço ou desilusão espiritual. Para eles, estavam desiludidos. Essa questão a gente vai deixar por enquanto, porque nós não sabemos mais como é que vai ser isso daqui para frente. Não entendemos mais esse assunto de evangelho, de Messias. Para nós, chegou no fim. A gente não tem. Ficando desiludido. Então, a terceira coisa que eles enfrentavam, de comigo, uma fé ferida, que já não encontrava palavras fáceis. Eles não tinham palavras fáceis para tratar desse assunto, para explicar isso para o outro. Aí, meus irmãos, onde chega Jesus com aquele espírito pastoral, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus surpreende eles. Veja só, Jesus começa não com afirmações, como disse, mas com uma pergunta que os levou a externalizar a dor que estava no interior. Eles jogaram para fora. Entendeu? E observe que Jesus fez a primeira pergunta, e eles começaram a jogar para fora a dor que eles estavam sentindo, mas com uma pergunta. A segunda pergunta, quando Jesus faz a pergunta, eles respondem com outra pergunta. Admirados que eles estavam, disseram: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? Para piorar a situação, Jesus faz a outra pergunta: quais? E aí, irmão?
Está melhorando ou está piorando para eles? Está melhorando. Claro. Meus irmãos, vejam bem, essa pergunta, ela vem após eles se admirarem, como disse, e perguntar: és tu o único peregrino que não sabe das coisas que aconteceram nessa cidade? Então, como eles receberam essa pergunta também, essa segunda pergunta? Irmão, eles receberam essa segunda pergunta com surpresa e com certeza quase indignação que eles tiveram, mas também eles tiveram uma abertura para que o diálogo não se fechasse ali. E observe isso: para eles, meus irmãos, era impossível alguém ignorar os acontecimentos. Que homem estranho é esse que ignora todo esse acontecimento? Todo mundo está falando da mesma coisa, todo mundo está abalado com os acontecimentos, e aparece esse peregrino que não sabe do que aconteceu. Aí eu quero lembrar aos queridos e amados irmãos que a pergunta, ela soa como desconhecimento total da realidade, é claro. No entanto, ao perguntar quais, Jesus dá espaço para que eles organizem o pensamento. Jesus não estava falando à toa. Jesus está usando a sua pedagogia para que ele alcance o seu objetivo. Entendeu? Ele dá tempo, dá espaço para que eles organizem o pensamento. Eles estavam confusos e ele precisava que eles organizassem o pensamento. Jesus permite que verbalizem sua teologia equivocada. Eles estavam com a teologia totalmente equivocada da realidade dos acontecimentos. É por isso que Jesus faz as duas perguntas e dá tempo para eles organizar os seus pensamentos, refazer novamente e colocar para fora a teologia que eles estavam desenvolvendo, que era uma teologia equivocada. Queridos, observe que essa pergunta de Jesus revela o conteúdo da fé deles sem confronto imediato. Jesus não os confronta imediatamente, mas revela o conteúdo da fé que operava neles. Eles então fazem uma confissão completa. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Tem muitas vezes que eu e você queremos que Jesus nos explique algo ou responda algo na hora que nós queremos. Jesus não é assim não. Ele dá tempo e oportunidade para que nós possamos expor, entendeu? Para que nós possamos expor o que está dentro de nós, o que precisa ser jogado para fora. Então, eles fazem uma confissão completa. Veja que quando eles fazem essa confissão completa, quem eles achavam que Jesus era? Quando Jesus faz a pergunta, e a segunda pergunta, ele diz o quê? Tu não tomou conhecimento, tu não sabe o que aconteceu com Jesus o Nazareno, um homem poderoso. Olha o que eles sabiam de Jesus, olha o que eles entendiam de Jesus. Veja bem, quem eles achavam que Jesus era, irmão? Que era um profeta poderoso, que em palavras, em obras e palavras. Quer dizer, até então eles tinham Jesus como um varão poderoso em obras. Isso é salvação? Não. Segundo, quem eles achavam que Jesus era? Que Jesus era o quê? Poderoso em obras. Segundo, eles estavam esperando de Jesus o quê? A redenção de Israel. E nós esperávamos, eles jogaram tudo para trás.
nós achávamos que ele era um varão poderoso em obra, profeta poderoso, e que ele havia de quê? De remir Israel. Isso era o que eles esperavam de Jesus. Mas o que frustrou eles, meus irmãos? Que eu falei agora há pouco. O que frustrou eles? A cruz. Entendeu? A cruz. Você já pensou? Eles viram Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém levando uma cruz na costa. Eles viram que Jesus fisicamente estava esgotado. Não reagiram. Eles viram Jesus sendo pregado na cruz e levantado daquele madeiro. Não reagiram. Eles viram, ou pelo menos se não está próximo, souberam que Jesus havia sido lançado e morto. Não reagiram. Foi sepultado. E agora o que restou? Nada. Tudo o que eles pensavam era no passado. Então, eles revelaram, queridos irmãos, que eles estavam confusos. Eles fizeram uma confissão completa. Nós estávamos acompanhando Jesus Nazareno, varão poderoso, profeta poderoso em obras, e nós esperávamos que ele remisse Israel, mas ele foi morto e foi sepultado. E já é hoje o quê? O terceiro dia. O terceiro dia. Olha, irmão, eles não tinham guardado na memória que o terceiro dia seria o dia marcado por Jesus para romper os aguilhões da morte e se manifestar vivo para a glória do Deus Pai. Então, esses discípulos, eles vão com toda essa bagagem, e eu fico admirado o interesse de Jesus. Agora imagine comigo, Jesus poderia estar em outra ocasião, em outro lugar, cuidando de outras pessoas, mas ele deixa tudo para depois, e ele agora se ocupa em ir ao encontro desses 12 discípulos, que a situação deles é essa. Entenda bem, eles não estão desviados, mas eles estão frustrados, eles estão confusos, eles estão totalmente sem entendimento. Teologicamente, meus irmãos, a pergunta quais não é ignorância de Jesus, mas pedagogia divina. Quer dizer, Jesus faz a pergunta para conduzir eles ao ponto central que Jesus quer chegar com eles. Louvado seja o nome dele para sempre. Ele conduziu os discípulos a expor o coração antes de corrigi-los. Eu disse agora, eu quero dizer outra vez. Não espere Jesus fazer as coisas que você quer antes que você responda aquilo que é necessário para que ele te ouça, para que ele saiba, para que, mesmo ele sabendo, mas ele quer que você exponha o que está te matando por dentro, o que está oculto, o que está te levando à dúvida, o que você não está entendendo e o que você precisa entender. Jesus não corrigiu antes de ouvi-los. Que palavras são essas que vocês vão trocando pelo caminho? Quais as coisas que aconteceram? E eles expuseram, como disse, eles colocaram para fora tudo que estava dentro deles antes de Jesus corrigi-los. Agora, lembre-se que nós temos aqui princípio espiritual. Jesus não começa corrigindo, mas ouvindo. Este é um princípio importante que nós temos que entender. Jesus, tem pessoas que têm problemas, sim, tem problema. Sabe que Jesus resolve. Jesus resolve. Tem pessoas que têm fracasso na vida, sabe que Jesus perdoa, sim, mas não trata com eles sobre essas situações. E Jesus, antes de nos corrigir, ele quer nos ouvir. Antes dele operar em nós, ele quer nos ouvir. Então, faz parte da pedagogia de Jesus. Jesus caminhou com eles no silêncio. Depois interrompe a conversa deles fazendo uma
uma pergunta, houve as reações deles com respeito à forma como Jesus estava apresentando o assunto, como se não tivesse conhecimento. Depois eles, houve a segunda pergunta, Jesus como que não tivesse também entendendo o que estava preocupando eles, e agora eles expõem tudo que estava dentro deles, no coração deles, e Jesus agora, ele usa o princípio espiritual. Jesus começa a corrigir, mas ouvindo primeiro. Ele permite que os discípulos falem tudo o que pensam antes de abrirem as Escrituras. Faz parte do ministério de Jesus. Enquanto Jesus estava no seu ministério, ele nunca respondeu nada de graça para ninguém. Sempre que alguém trouxe uma pergunta, Jesus colocou ele para pensar. Deu a ele uma pergunta, uma resposta em forma de pergunta. Pôs a pessoa para pensar, até que a pessoa chegue a uma conclusão. O que é mesmo que ele quer? Por exemplo, os fariseus queriam pegar Jesus em uma pegadinha que eles fizeram e perguntaram a Jesus com qual poder ele fazia aquelas coisas. Ele disse: eu vou fazer uma pergunta a vocês, se vocês responderem, eu respondo a vocês. O batismo de joelho do céu dos homens. Irmãos, eles pararam de pensar na pergunta que fizeram e se ocuparam na resposta que deveria dar Jesus. Qual foi a conclusão? Eles entre si disseram: eu não sei, tu também não sabes. Agora o que nós podemos dizer? Se nós disser que é do céu, ele vai sempre perguntar porque a gente não crê. Se disser que é dos outros, vamos se apedrejar, porque todo mundo tem irmão como profeta. Quer que eu falar? Vamos dizer que não sabe. Acabou a conversa. Agora você quer ter diálogo com Jesus? Fale com ele. Você fica só esperando Jesus falar. Você não perguntou nada a ele. Você não questionou nada com ele. Você não expôs nada a ele. Você não disse nada sobre ele. Você fica só glorificando. É bom glorificar. Mas no relacionamento do crente com Jesus, você e eu temos o dever de conversar com ele e expor. Entendeu? As nossas, e não é vergonhoso para você. Sabe onde você não deve fazer isso? É no culto público. Mas lá no pé da sua cama não é vergonhoso você dizer para ele: Jesus, eu estou confuso. Eu estou envergonhado dos meus atos. Eu estou querendo me corrigir disso. Senhor, eu sei que tu não aceita isso. Irmão, isto é normal, sim ou não? Sim. É um dever, sim ou não? Sim. E dizer para ele que nós não sabemos de nada. Senhor, eu quero te confessar que eu não sei. Sobre este assunto aqui, eu não sei. É melhor do que você querer fazer uma coisa ou dizer sem você saber. Diga para Jesus: Senhor, sobre este assunto eu li várias vezes, mas não entendi nada. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua ajuda. Ajuda-me para que eu possa entender. Agora, a gente não pode ou não deve seguir a Jesus puxado sem saber de nada. Não é verdade? Tem gente que pensa que para servir a Jesus é de qualquer jeito. Não, você não é um campo para você ser puxado à força por onde os outros querem ir. Você tem que falar com Jesus, ouvir Jesus. Como é que você, Jesus, lendo a sua palavra, já diz: cada vez que você lê a palavra, você ouve Jesus, você escuta Deus, porque Deus está revelado em sua palavra. E o que Jesus falou, falou segundo a vontade de Deus. Então ele vai falar com você, e na sua oração você conversa com ele. Jesus, ele deu a oportunidade para eles expor tudo que estava no seu coração, e agora Jesus começa a correção. Mas começou ouvindo. Então, aqui nós temos, como disse, esse princípio pastoral. Cristo primeiro escuta a confissão do nosso desapontamento, depois revela a verdade que cura. Eles estavam, meus irmãos, totalmente desnorteados, mas Jesus deu a oportunidade para eles conversar. Jesus ouviu e depois Jesus começou a ensiná-los. Chegando nesse ponto a uma conclusão. Primeiro, meus irmãos, a primeira pergunta que eles fizeram expõe a dor deles, entendeu? Expõe a dor deles. És tu um peregrino que não sabe? A segunda revela a teologia equivocada deles.
Eles tinham uma teologia equivocada, como disse: antes preparar o caminho para a revelação da verdade. Às vezes nós estamos na igreja e nós temos uma teologia errada sobre alguns assuntos da palavra de Deus sobre Jesus. Criamos um conceito nosso mesmo e a gente quer apostar em cima disso. Mas quando nós paramos e conversamos com Jesus, colocamos diante dele e perguntamos, ele nos ouve, ele nos atende e depois ele nos ensina. Ele nos dá a compreensão. Então, o discípulo de Emaús representa, meus irmãos, crentes sinceros, porém confusos. Você sabia que hoje na igreja nós temos muitos crentes sinceros, mas tem muitos que são sinceros, mas são confusos. Eles não têm coragem de sentar com quem possa ajudá-los para perguntar: meu pastor, ou irmão fulano de tal, eu preciso da sua ajuda, eu estou passando por um momento de confusão, a minha mente está confusa, eu não sei mesmo que decisão tomar, eu não estou entendendo, eu não sei como decidir, então eu preciso de compreensão, e eu aposto em você para me ajudar. Depois que você ora, que você pede a direção a Deus, Deus vai te dar essa direção. Então, eles representam crentes sinceros, mas também confusos, que estão na igreja, vêm para o culto, participam do culto, voltam para casa, mas a mente está confusa. No outro dia, continuam os afazeres da vida, termina o dia, mas confuso, não tem certeza, não tem uma direção certa. Até onde nós vamos conviver com isso? O discípulo conviveu com isso até que eles conversaram com Jesus. Então, eles caminhavam com Jesus, mas não o reconheciam. Irmão, são crentes que caminham com Jesus, mas não o reconhecem. Conhece Jesus pela história que ele nasceu, que ele cresceu. Conhece a história de Jesus, mas não conhece Jesus pelo relacionamento. Você está entendendo? Pelo relacionamento pessoal com Ele, onde você pode realmente ser impactado por Ele. Tudo isso se encontra através da comunhão. Por isso que os discípulos, eles foram vitoriosos. O texto, meus irmãos, mostra que a fé só é restaurada quando Cristo é reconhecido à luz das Escrituras. Está entendendo? Quando a gente conhece pela história é uma coisa, mas quando nós reconhecemos à luz das Escrituras, é outra história, é outra coisa. Então, o que estão dizendo aqui, esse texto, ele mostra realmente que a fé só é restaurada quando Cristo é reconhecido à luz das Escrituras. Fora disso, nós não temos o conhecimento verdadeiro dele. Aqui, nós vemos uma fé restaurada no caminho. Não precisou entrar no templo, não precisou chegar em Jerusalém. A fé deles foi restaurada onde? No caminho. Agora observe, caminhavam tristes e decepcionados, porque as palavras de Deus informam: esperávamos. Isso? Esperávamos, quer dizer, hoje esse assunto aí para nós está encerrado. O homem morreu, foi crucificado, todo mundo viu, os inimigos bateram palmas, nós ficamos envergonhados e escondidos. Então nós esperávamos, mas não foi o que esperávamos, não aconteceu. Então reconheciam Jesus como profeta, mas não havia perdido a convicção messiânica. Eles não estavam totalmente desviados, como disse, eles estavam frustrados, entendeu? Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas que o Messias fracassara, que não tinha alcançado o objetivo que eles esperavam. Aqui, do versículo 25 ao versículo 27, nós temos aqui uma fé esclarecida pela palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus os repreende com amor. Que foi que Jesus disse? Ó, nessos e tardo de coração,
para crer tudo que os profetas disseram. Você entendeu? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Quer dizer, Jesus agora, depois de corrigi-los, depois de instruí-los, ele começa a repreender a falta de conhecimento, desonestidade de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Irmãos, eles sabiam realmente muito a respeito de Jesus através das profecias, mas eles não estavam crendo, como disse Jesus, tudo que eles disseram a respeito de Jesus. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí você vê que Jesus vai dando espaço ao ensino, vai impactando eles. E o texto diz que Jesus começou de onde? Começou desde Moisés, passou pelos profetas, ministrando a eles, meus irmãos, uma palavra de conhecimento. E veja bem, Jesus explica as Escrituras, desde Moisés até os profetas. Era uma viagem mais ou menos como daqui em Bernardo do Mearim. Eles tiveram bastante tempo para conversar, exatamente naquele tempo que eram caminhos ruins, não era estrada como hoje. E eles iam por aqueles pedregulhos, caminhando vagarosamente, Jesus ministrando. E começou por Moisés, veio até os profetas. Então, irmãos queridos, Cristo ressuscitado se revela primeiro na palavra e não nos sinais. Jesus, ele em primeiro lugar, ele quer se revelar, ou ele se revela na palavra. Tem gente esperando sinal, você não vai alcançar isso, você tem que conhecer a revelação de Jesus através da sua palavra. Sabe por quê? Sinais aparecem de muito jeito, e muitas pessoas fazem coisas por aí, nem todas são reais e não são verdadeiras. Agora o Cristo que nós servimos, ele se revela pela sua palavra. Imagine Jesus agora ministrando para esse não discípulo. Era como se Jesus estivesse ministrando para aquela multidão que ele ministrou no monte, lá no monte que ele se reuniu nas bem-aventuranças. Estava ministrando para todos do mesmo jeito, se revelando através da sua gloriosa palavra. Lições que nós precisamos aprender. A fé verdadeira nasce da Escritura. Irmãos, como pastor, quando corretamente é interpretada, ou quando é interpretada corretamente, essa fé, ela se torna verdadeira, porque as raízes dela está assegurada no fundamento correto, que é a palavra de Deus. Você entendeu? Amém? Eu estou dizendo que a fé verdadeira, ela nasce da Escritura corretamente interpretada. Quando é uma interpretação falsa, a fé é falsa. Quando é uma interpretação verdadeiramente correta, a fé é verdadeira, porque a fonte dela é a verdade, as raízes dela está firmada na verdade. Por isso que eu aconselho, ouça a palavra de Deus, não se conforme com sermões qualquer por esse mundo afora. Procure saber, é a palavra de Deus de verdade ou é uma palavra enfeitada? Porque, meus irmãos, palavras emocionais simplesmente não edificam fé. Quem edifica fé é a palavra de Deus. É por isso que as pessoas são capazes de participar de movimentos que eles até se emocionam. Isso é bom, eu também me emociono, mas é emoção, você pula, você canta, você grita. Fique certo que não edifica a fé. Quem edifica a nossa fé é a palavra. Jesus cantou algumas vezes com os discípulos? Cantou. Mas aqui nessa caminhada, ele cantou ou ensinou? Ele ensinou. Porque tem hora de cantar e tem hora de ensinar. Entendeu? Tem hora de louvar e tem hora de aprender. Então Jesus não chegou cantando, ele chegou ensinando.
Louvado seja o nome de Jesus. Então, aqui no versículo 32, nós encontramos o coração aquecido pela revelação. Leia o versículo 32 para nós ver, irmão. Versículo 32 do texto. Sim. Olha. E disseram um para o outro, porventura, em outras palavras, não ardia o nosso coração? Quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriu essa escritura, eles perguntaram um para o outro, porventura, irmão, veja bem, esse coração aquecido pela revelação da palavra, agora está disposto. Eles confirmaram, porventura não nos ardia o coração? O ardor nasce da verdade revelada, não da emoção momentânea. Jesus nos dá lições importantíssimas nesse texto. Olha só, querido irmão, se você quiser sentir o seu coração arder, deixe que a verdade de Deus se revele para você através do ensino da sua palavra. Louvado seja Deus para sempre. Onde a palavra é aberta, o coração é transformado. Entendeu? Jesus começou o seu sermão lendo a palavra. Qual foi a primeira vez que Jesus falou no meio de pessoas? Com 12 anos. Estava discutindo o quê? A palavra. Mas publicamente, qual foi a primeira vez que Jesus se apresentou em público? Hein? Cadê o Bijó? Na sinagoga? Na sinagoga. Foi o que ele fez? Abriu o mar. Ele leu o quê? Jesus sempre aqueceu o coração da multidão com a palavra. É verdade, sim. Jesus leu a palavra. Interessante que ele explicou a palavra. Ele disse: hoje se cumpriu no meio de vós essa escritura, escrito por Isaías 700 anos antes. Jesus agora lê a palavra e mostra o cumprimento dela. Então, eu estou dizendo que o ardor nasce da verdade revelada, não das emoções. Onde a palavra de Deus é aberta, o coração é transformado. Multidões tiveram corações transformados ao ouvir a palavra. Lembre-se que eu não estou anulando aqui o cântico do louvor. Tudo isso é importante. Eu estou dizendo que a palavra, ela faz brotar a fé. E ela é quem dá raiz a essa fé. Porque ela está no terreno próprio, que é a palavra de Deus. E assim é o louvor, quando ele vem também da fonte certa, que é a palavra de Deus. Então, aqui nós temos olhos abertos na comunhão. Lê o versículo 31. Leu o 30, foi legal? Leu o 32, 30, versículo 31, já falou isso? No final. Olhos abertos na comunhão. Vamos lá. Abriram-se os olhos. O quê? É o 30 primeiro. Isso, vamos lá. E aconteceu que estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou. E partiu e os deu. Aí o 31. Abrindo-se os olhos. Os olhos. E conheci. E ele desapareceu. Deixa eu dar uma palavrazinha aqui rápida nesse sentido. Eu não sei como é a sua mesa na sua casa. Mas o primeiro sinal de uma família edificada se manifesta na refeição. Quando você vê uma casa que não tem hora certa de almoçar, nem de jantar, já está já com seus instintos se balançando. Está se balançando. Quando você vê uma casa que o dono da casa almoça com as costas para cá, a mesa para cá e está para cá.
É pra cá. Vamos estar por lá para aquele canto, por lá. Irmão, Deus. Pastor, eu sou muito preocupado. Eu duvido que o povo de Israel se ocupe tanto para perder essa referência aqui. Porque para eles, isso faz parte da vida de comunhão. E a igreja aprendeu isso e muitos crentes abandonaram isso. Entendeu? Muitos crentes abandonaram isso. Eles conheceram Jesus na mesa da comunhão. Entendeu? O dono dessa casa aqui, certamente ele tinha essa referência. Eles se sentaram na mesa, deram prioridade a Jesus. Jesus pegou o pão e abençoou. O pão da tua refeição com teus filhos, com tua esposa, deve ser abençoado por você, pai de família. Se não tem, que um que está na mesa, que é crente, abençoe. Veja que nem todos são crentes, mas o crente tem a obrigação de fazer isso. Isso é sinal de comunhão. Eu não estou dizendo aqueles que trabalham, tem uns que trabalham que comem até de ônibus, isso é outra coisa. Mas se você está em casa, você não adotou isso, você não tem isso por prática, eu quero te dar uma palavra dessa noite. Conserta isso, porque Satanás gosta. Quem gosta de se iranar com a família é Satanás. Quem gosta de acabar com a família, de desunir, melhor dizendo, é ele, Satanás. Deus não faz isso. Não. Respeite sua mesa e traga isso para a sua convivência. Sempre com seus filhos, ore e faça sua refeição com eles. Porque parece não ser tão importante, mas nós temos isso lá no Velho Testamento, até hoje, naqueles que servem a Deus e andam de verdade. E esse discípulo aqui, essa mesa aqui, foi conosco um ponto de referência. No caminho o coração deles ardia, mas na mesa o coração deles aconteceu o quê? Na mesa Jesus se revelou e os olhos deles se abriram. Você está entendendo? No caminho os corações ardiam, na mesa os olhos se abriram. Não era esse daqui não, esse aqui estava aberto. Os olhos do conhecimento, que eles até então não tinham conhecido Jesus. No entanto, eles sentiam. E quando Jesus orou, que deu o pão, que partiu o pão, eles reconheceram Jesus. E Jesus disse: chegou a hora, completou a missão. Chegou ponto alto que eu precisava deles. Jesus está disposto a dar com você até que você reconheça Ele de verdade. Amém, querido? Até que você reconheça Ele de verdade. Então, eles abriram os olhos. Onde a palavra de Deus é lida e ensinada, acontece isso. Os olhos abertos. Comunhão gera discernimento espiritual. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Na mesa da comunhão entre si, apareceu, naquele momento gerou o quê? Gerou espiritualidade. Eles agora não eram dois discípulos simplesmente nominal, mas eles eram dois discípulos revelados pelo ensino da palavra de Deus. Então essa mesa aqui, ela gerou discernimento. A comunhão, ela gera discernimento espiritual. Eles discerniram que era Jesus. Quando Jesus desaparece, eles disseram: era ele, era o mestre. Era o mestre que caminhou conosco toda essa extensão do caminho. E quando ele falava, nossos corações ardiam. Irmão, que coisa maravilhosa. Uma vida direcionada para a missão. Olha o que aconteceu. Quando Jesus desaparece, o que aconteceu? A vida deles foi direcionada para a missão. Sabe o que disseram?
eles voltaram. Vamos voltar imediatamente para Jerusalém e vamos dizer para todos que ele ressuscitou e caminhou conosco. E caminhou conosco. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Crente que recebe a revelação verdadeira de Cristo Jesus, ele tem interesse pela missão de Cristo, pela divulgação da obra dele, pelo trabalho da obra dele. Esses 12 discípulos, eles iam pesarosos, confusos, tristes, abatidos, mas depois que eles são ensinados, que eles são agora revelados, eles abriram os olhos, eles conheceram, eles agora são redirecionados para a obra missionária. Vamos depressa, vamos voltar e vamos anunciar que ele ressuscitou e esteve conosco. Então eles voltaram imediatamente para Jerusalém, tornando-se testemunha de ressurreição. Eles agora eram uma testemunha, eles eram dúvida, eles eram duvidosos. Terceiro dia, disseram lá, uma mulher tiveram uma visão lá e contaram nossa conversa, mas então, agora ele diz, vamos dizer para todo mundo que é verdade, ele ressuscitou e andou conosco. Então, de duvidosos, eles passam agora e se tornam a testemunhas da ressurreição de Cristo. E agora, a fuga, meus irmãos, se transforma em missão, porque eles agora, eles encontraram com Jesus. Quem encontra, irmãos, o Cristo vivo, não permanece parado, nem distante da obra do Senhor. Quando você vê um crente lá distante, não quer nada, você já sabe o que aconteceu. Encerrando, eles saíram tristes e voltaram com convicção. Eles voltaram cheios de fé. Saíram confusos e voltaram com convicção. Eles saíram em silêncio e voltaram como testemunha. Agora imagine, meus irmãos, o alvoroço daquele não discípulo, irmão. Porque a Bíblia diz que eles voltaram imediatamente. Eu não sei que hora era esse dia, porque eles foram e voltaram, não demoraram. Com certeza, eu não digo que era doido, porque disse que eles chamaram Jesus para repousar, porque o dia já estava terminando. E eles voltaram imediatamente. Só sei que o texto diz, agora imagina conosco como chegaram. Eles vêm de lá, irmão, os dois eufóricos, e quando eles chegam no meio do discípulo, o texto vai dizer que os discípulos já estão passando ali, irmão, por um momento de aquecimento, e já foi recebendo eles. Ele ressuscitou, ele esteve aqui para nós, ele disse, nós ouvimos, ele andou, nós andamos com ele, e ele partiu o pão, e nós reconhecemos ele. Por isso que nós voltamos para dizer para vocês. Você sabia que crente alegre sempre promove alegria? Mas crente triste, né, meu? É um problema. Crente triste é um problema. A presença de Jesus muda o coração, corrige a fé e define o caminho. Pegando meus caminhos. A presença de Jesus muda o coração, corrige a fé, redefine o caminho. Você quer que seu caminho seja redefinido nessa noite? Nome de Jesus. Então deixe a palavra de Deus entrar na sua vida, trabalhar no seu coração. Que a presença desse Cristo ressuscitado, meus irmãos, esteja em nossas vidas. Louvado seja o nome dele eternamente. Nós ficamos com essa palavra. Eu sei que não é muito fácil, mas é necessário que nós nos esforcemos para que a palavra de Deus nos mude, nos dê graça para vencer. Então queremos lembrar os irmãos que amanhã, sábado, tem uma preocupação no domingo.